Hola, hermanito, nosotros también estamos acá, en Carecas de Saber. Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Carecas de Saber. Estamos aqui para mais uma aula sobre governo Vargas. Na semana passada, aliás, na aula passada, é hábito de professor falar semana, né? Na aula passada, a gente falou sobre governo provisório. Hoje nós vamos dar prosseguimento a isso. Nós falamos do período que compreende de 30 a 34, quando o Vargas aprova, então, a primeira Constituição da história do Brasil. Oh, meu Deus, tá difícil hoje, né? A primeira Constituição pós-República Velha aqui nesse momento. Então, Constituição de 34, falamos, é a primeira que traz leis trabalhistas, é a primeira que traz voto feminino, mas tem um detalhe muito pequenininho, muito irrelevante, que a gente não falou sobre essa Constituição na aula passada, que ela traz todas aquelas mudanças, todas aquelas inovações, e aí, lá no final, ela informa que Vargas ganha mais 4 anos no poder, ou seja, que Vargas permaneceria no poder por mais 4 anos, ou seja, tudo dentro da lei, tudo ótimo, tudo perfeito, né, legalidade, ótimo. Nesses 4 anos, aí entre 34 e 38, e se vocês perceberem, nós não chegamos a 38 com essa Constituição, formam-se 2 grupos de oposição ao Vargas. Um à sua esquerda, a ANL, Aliança Nacional Libertadora, e outro à sua direita, a AIB, Ação Integralista Brasileira. Então, vamos ver um pouco sobre estes 2 grupos. Primeiramente, a ANL era liderada por ninguém mais, ninguém menos que o nosso velho amigo Luiz Carlos Prestes, aquele mesmo da coluna Prestes. Ele voltou para o Brasil, falei na aula do Prestes, do livro Olga, né, que virou filme, mas o livro é um tanto melhor historicamente. A Olga, ela vem ser guarda-costas do Prestes quando ele retorna para o Brasil para tentar organizar a Revolução Comunista no Brasil. A proposta da ANL é um governo popular, é a reforma agrária, a nacionalização dos bancos, o não pagamento da dívida externa, a derrubada do Vargas do poder, é um governo anti-imperialista, ou seja, que combata intervenções estrangeiras, principalmente aqui dos Estados Unidos, no governo brasileiro, no território brasileiro. O lema da ANL é terra, liberdade e trabalho. Pessoal, é muito difícil a gente encontrar um material da ANL, tá? Por se tratar de uma oposição comunista ao Vargas, Vargas era profundamente anticomunista, a gente já vai perceber isso com mais clareza já. Esse material, muito dele se perdeu, foi destruído durante a ditadura do Vargas, que ainda não começou, a gente ainda está tudo dentro da lei e da Constituição. O bicho nem pegou ainda. Por outro lado, no outro extremo, na extrema direita, nós temos a AIB, a Ação Integralista Brasileira. A AIB, ela é fascista, pessoal. O integralismo é como é conhecido o fascismo brasileiro. Então, eles defendem aquilo que o fascismo defende, só que aplicado à simbologia e às tradições brasileiras. Então, por exemplo, eles defendem um partido único, eles defendem um chefe único, que é o Plínio Salgado, eles defendem a paramilitarização da sociedade, eles mesmos organizam grupos paramilitares. Se o Tião consegue encontrar aí certamente imagens, né, da juventude integralista, em que você vê crianças, jovens, adolescentes, rapazes, moças, fazendo saudações que a gente entenderia como nazistas, são na verdade saudações integralistas, tá? Eles são como um grupo de extrema direita ultranacionalistas. Curiosidades, né? Particularidades do integralismo é que eles são católicos, ainda que o nazismo tivesse, né, uma forte aliança com a Igreja Católica, os integralistas, eles são profundamente católicos. O lema deles é Deus, Pátria e Família. Símbolo integralista
vocês já devem ter visto em matemática o símbolo da somatória. Este símbolo aqui é assim... vocês lembram os símbolos no nazismo? Que eles colocam assim dentro de um círculo e põem assim como chama isso? Braçadeira, né? Eles fazem isso, a mesma coisa, só que com esse símbolo de somatória. Qual é a ideia da somatória? É que todos somos um, juntos somos mais fortes. Vamos lembrar do fascismo, né? O fascismo chama-se fascismo por causa de fatio, né? Italiano feixe. A ideia é que se você pega um galinho e quebra com facilidade, um feixe, um fatio deles, é difícil de quebrar. É de juntos somos mais fortes. Então a soma de cada um de nós é o que faz a nossa unidade. Unidade é uma palavra muito importante para o fascismo. E a saudação fascista, se no nazismo é o Heil Hitler, né? A saudação integralista é o Anauê. O que quer dizer Anauê? Vocês nunca vão adivinhar. Anauê é Tupi-Guarani, para todos nós somos um. De novo, é a questão da unidade. Anauê, já vi um restaurante chamado Anauê em Campinas. Acho que as pessoas podiam pensar melhor sobre o nome que elas dão para os seus estabelecimentos comerciais, mas é só uma reflexão. Anauê, pessoal, então a ideia de unidade, quando os integralistas eles se cumprimentavam fazendo Anauê. Muito bem, esses grupos estão lá existindo, organizando-se, quando eles partem para a ação em 1935. Em 1935 nós temos um movimento chamado Intentona Comunista. A Intentona Comunista, ela recebe o nome de intentona. O que é uma intentona? Comunista não é entre aspas, porque ela é comunista mesmo. O que é uma intentona, gente? Intentona é uma tentativa louca, uma tentativa tresloucada, que nunca poderia dar certo. Era evidente que não daria certo. Então, quem vai chamar esse movimento de intentona? O Vargas. Para dizer o quê? Que esses comunistas são todos loucos mesmo, não daria certo, é evidente. Entretanto, pessoal, se vocês forem estudar um pouco mais sobre esse movimento chega a tomar algumas capitais brasileiras, por exemplo, no Recife, eles permanecem por alguns dias sob seu controle, com a capital de Pernambuco sob seu controle, até que eles são, então, finalmente derrotados, né? A Olga e o Prestes são presos algum tempo depois, junto com diversos outros membros da ANL. No filme lá mostra até, muitos deles enlouqueceram na tortura. Muito se fala da tortura na ditadura militar, pouco se fala da perseguição política e da tortura que foi feita durante o governo Vargas, né? O governo Vargas trouxe, de fato, diversos benefícios para diversos grupos, como os trabalhadores, como o movimento sufragista, mas há de se ponderar sempre que o Vargas foi um ditador, que o Vargas trouxe um governo repressor e um governo violento, né? Então, esses governos ditatoriais são sempre ótimos para quem está do lado deles, né? O problema é se você não está. Daí o problema da ditadura, né? Então, intentona comunista. Problema, pessoal, problema é que o Vargas vai se aproveitar desse movimento chamado intentona comunista, vai se aliar a e B. Percebam que o Vargas gosta muito mais desses do que desses, né? Apesar dele não ser assim tão radical. Em 1937, o Vargas vai à imprensa e anuncia a descoberta do Plano Cohen. O Plano Cohen era um plano que foi descoberto, então, que dizia que em determinado dia várias lideranças comunistas iam atacar líderes políticos importantes no Brasil, que iriam todos, no mesmo dia, então, ser assassinados e iam dar início a uma perigosíssima rebelião comunista no Brasil. Qual é a grande questão aqui? Este era um plano falso. Os integralistas forjaram esse plano, os integralistas escreveram esse plano, entregaram para o Vargas para ele falar que descobriu um plano comunista. Mais que isso, muito mais grave que isso,
o plano Cohen é usado de justificativa para o Vargas dar um golpe nele mesmo. Quem sai do poder não é o Vargas, mas é a Constituição. E aqui o Vargas ele outorga uma nova Constituição. E aqui tem início um período do governo Vargas conhecido como Estado Novo. Então, aqui a gente tem o fim do governo constitucional e o início do chamado Estado Novo, com uma Constituição que ficou conhecida como a Polaca, que previa, dentre outras coisas, bom, a gente já vai ver já o que ela previa, mas é importante que a gente tenha clareza que ela é uma Constituição profundamente ditatorial, repressora e que se distancia muito da ideia de democracia. Então, pessoal, essa nova Constituição, que fica conhecida como a Polaca, né, por ser inspirada na Constituição da Polônia, ela foi, na verdade, escrita pelo ministro da Justiça do Vargas, o Francisco Campos, que depois, inclusive, foi escrever vários documentos na ditadura militar, com destaque para o AI-5, que é o mais violento ato da ditadura militar em termos de lei, né? É uma Constituição outorgada. Vocês lembram o que é outorgada? Eu já falei brevemente. Outorgada é quando não há uma consulta à população, não há eleição de representantes do povo para redigir essa Constituição. O governo escreve, o governo impõe, outorgada é imposta, impõe sobre a população essas novas leis. Então, aqui no caso, não é escrita pelo Vargas, né, pelo Francisco Campos, mas é outorgada, imposta por ele. Ela prevê fechamento do Congresso. De novo, não há poder legislativo, concentra os... Escrevi nova Constituição 2 vezes, né? Tudo bem, a vida é assim. Concentra os poderes na mão do Vargas. Ela prevê a censura. Na Constituição, gente, a Constituição prevê que haja censura, um órgão que reja a censura, tá? Pena de morte para crimes políticos. O que é um crime político? Bom, tipo, tentar uma revolução comunista com certeza é um crime político, tá? Proibição de greves. Os sindicatos livres estão proibidos. Que sindicatos existiam? Existiam os chamados sindicatos pelegos. Os jovens costumam rir desta palavra. Vocês sabem o que é pelego, indivíduos? Pelego é um pedaço, assim, como se fosse de espuma, que amortece o impacto entre a sela do cavaleiro e o lombo do cavalo. Então, é uma espuma que fica aqui, assim, no lombo do cavalo, que amortece o impacto da sela do cavaleiro durante a montaria. Ou seja, pelego é algo responsável por amortecer impactos. O que seria um sindicato pelego? Um sindicato pelego é um sindicato que só fala bem do governo. É um sindicato que não se opõe ao governo. É um sindicato que, no fundo, faz propaganda do governo. O Vargas, muitos historiadores vão chamar essa ideologia do Vargas de trabalhismo. Por muito tempo, chamou-se o governo do Vargas, muitos historiadores ainda chamam, de um governo populista. O que é um governo populista? O populismo é um fenômeno típico da América Latina dessa primeira metade do século XX, dos anos 30 aos anos 50, 60 até certo ponto, que se caracteriza por conceder às camadas populares coisas que elas demandam, desde que estas demandas não interfiram no poder das classes dominantes. Então, por exemplo, aquela estrutura que a gente viu lá das leis trabalhistas. As leis trabalhistas, elas concedem coisas que as camadas populares esperam, mas não mexem nos privilégios e no fato da classe dominante ser essa e ela dominar esta. Não mexe na estrutura, né? Então é isso. Muitos historiadores defendem que o Vargas ele não era populismo a melhor forma de defini-lo, mas sim o trabalhismo. Por quê? Bom, vocês já devem ter ouvido falar que os presidentes do Brasil em geral, quando eles vão falar com o povo, né, no rádio, na TV, onde quer que seja, eles dizem povo brasileiro, né? E muitos governantes vão particularizar esse vocativo, né? Então o Lula, por exemplo, falava o famoso
companheiros e companheiras, né? A Dilma, por sua vez, falava brasileiros e brasileiras, né? O Vargas, por sua vez, dizia trabalhadores do Brasil. É assim que ele se referia, assim que ele evocava a população a dialogar com ele. Então vejam que esse aspecto do trabalho é extremamente importante para a criação da imagem do Vargas, tá? O Vargas, pessoal, ele se coloca nessa Constituição como protetor da família e da juventude. Aí eu pergunto a vocês, a família e a juventude precisam ser protegidas do quê? Acertou quem disse comunismo. O comunismo é o grande perigo que ameaça a família, que ameaça a juventude, tal qual tem se falado hoje em dia que, que advém dos direitos LGBT, o gaysismo, que alguns grupos chamam ameaça à família, ou o feminismo ameaça à família, nessa época entendia-se que o comunismo era uma ameaça à família, e a família e a juventude tinham que ser protegidas desta ameaça. Claramente aqui o caráter anticomunista desse governo, tá? Só que assim, né, os integralistas fizeram o plano, entregaram para o Vargas dá o golpe nele mesmo e não, ele não coloca os planos da AIB em prática. Ele não vai virar um governante fascista, não vai pôr o Plínio Salgado no poder, por mais que seja uma ditadura, né? Não vai instaurar o Deus, Pátria e Família, Anauê. E aí a AIB se revolta. A AIB, então, em 1938, promove uma revolta integralista, tenta tomar o poder. Esses caras são presos, o Plínio Salgado depois é exilado, né? Diversos membros da AIB são exilados, dados para fora do Brasil, e a AIB está solucionada, a ANL já estava solucionada, Vargas não vê oposição à vista. E aqui, o período do Estado Novo é o período de maior repressão, de maior violência de toda a era Vargas, mas é também um período em que ele faz as maiores mudanças naquilo que o Brasil vinha construindo até então. Posso citar a criação, por um lado, do DIP. O DIP é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Por ser um departamento de imprensa e propaganda, ele é responsável pela censura aos opositores do governo e pela propaganda do governo. Censura e propaganda são, então, as duas ferramentas pelas quais o DIP é responsável. Importante pensar, pessoal, propaganda do Vargas, ela se fazia em diversas formas. Posso destacar propaganda no rádio, cartilhas, até de alfabetização em escolas, crianças aprendiam a escrever G de Getúlio, B de Brasil. Posso citar aqui o Cine Jornal, que era um jornal com propaganda do governo que passava antes de começar os filmes nas salas de cinema. Mas as músicas, né, a censura, ela interferia muito nas músicas, né? Tinha uma música que dizia assim, lá vai o bonde de São Januário, é mais um otário que vai trabalhar. Essa música ela é uma ode à malandragem, ao indivíduo que tem a malandragem de não trabalhar, né, e chama o trabalhador de otário. Pois quando essa música passa pela censura, ela vira, lá vai o bonde de São Januário, é mais um operário que vai trabalhar. Então, de uma música que valorizava, digamos, a vadiagem, digamos assim, ela passa a ser uma música que valoriza o trabalho, né? De novo aqui esse espectro do trabalhismo. E é o Vargas o responsável, para quem já ouviu aí umas rádios entre 6 e 7 da noite, aliás, 7 e 8 da noite, é quem cria a Voz do Brasil, que nessa época chamava A Hora do Brasil. A Voz do Brasil, atualmente, nesse momento A Hora do Brasil, nada mais é do que um programa governista, né? É uma hora de duração, todas as rádios são obrigadas a passar. Se você ouve alguma rádio que não passa, ela provavelmente passa de madrugada, elas pagam uma taxa para ter o direito de não passar nesse horário nobre, digamos assim, para o rádio, e passar num horário alternativo, mas todas são obrigadas a passar.
E basicamente o que a Voz do Brasil ou a Hora do Brasil faz é propaganda do governo, né? Inclusive a música que toca na Voz do Brasil, depois o Tião pode pôr para vocês ouvirem, é um trecho da abertura do O Guarani. O Guarani é uma ópera do Carlos Gomes. Carlos Gomes é um autor campineiro de ópera, né, um maestro, e O Guarani é uma grande ópera do romantismo brasileiro. Se vocês estudaram romantismo em língua portuguesa, tenho certeza que sim. E vocês certamente falaram do romantismo indigenista, né, da nossa valorização do índio como uma memória que é de harmonia com a natureza. O Guarani, pessoal, ele tem esse espectro de valorização da tradição brasileira. E é essa música que abre a Voz do Brasil até hoje. Então vejam que as fundações das nossas bases nacionalistas, elas não se alteraram, né? Muito bem. O DASP. O DASP é o Departamento de Apoio ao Serviço Público. Sabe quando você vai, sei lá, tirar o seu RG, uma carta de motorista? Você precisa levar tanto documento, você fica perdido? Passaporte, então, Nossa Senhora. Culpem o Vargas. O Vargas é responsável por burocratizar o Brasil. O Departamento de Apoio ao Serviço Público é quem cria burocracia. Por que ele cria burocracia? Porque antes, quando não era tudo burocratizado certinho, existiam as tais das fraudes da República Velha. Então a burocracia, ela vem combater as fraudes, né, desses papéis que não precisa, acredita e mente, enfim. Muito bem. Na década de 1940, o Vargas vai começar a construir efetivamente uma economia estatal. Então, o Vargas ele vai investir no que convencionou se chamar indústria de base. O que é indústria de base? Indústria de base, o próprio nome já diz, é aquela que dá base para outras indústrias se desenvolverem. Então, por exemplo, a indústria siderúrgica. A indústria siderúrgica, ela precisa, CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. A indústria siderúrgica, ela produz aço, né? Esse aço vai servir de base para montar outras máquinas para outras indústrias. Isso é indústria de base. A Companhia Vale do Rio Doce, né, que já foi privatizada, hoje pertence a um grupo holandês e chama-se só Vale. Né? A Vale do Rio Doce, ela extrai minérios da região do Rio Doce, do qual vocês certamente já ouviram falar, né, do desastre, tragédia ou acidente, como queiram, né, lá de Mariana. A Vale do Rio Doce, ela extrai minérios, né, esses minérios que vão ser convertidos em ligas metálicas, de novo, base para a indústria. Vargas ele também constrói a usina Paulo Afonso, que é uma usina hidrelétrica, se eu não me engano, fica na Bahia, né? Então, energia elétrica também é uma indústria de base, né? A gente precisa de energia elétrica para fazer outras indústrias funcionarem. Muito bem. Em 42, o Vargas assina um documento chamado CLT. Já ouviu falar? É contratado, CLT, não é contrato, tal. CLT é Consolidação das Leis do Trabalho. Lembra aquelas leis trabalhistas da Constituição de 34? A CLT, ou Consolidação das Leis do Trabalho, ela garante que, independente da mudança que ocorra ou que não ocorra na Constituição, as leis trabalhistas estão asseguradas. Estas leis, a CLT, ela existe até hoje. Ela teve poucas mudanças, inclusive, de 42 até hoje. Teve a incorporação do Fundo de Garantia. Não me lembro de outra mudança que seja muito estrutural. Tá? Desta maneira, as nossas leis trabalhistas datam da década de 40, como a gente já falou. Em 42 também, pessoal, o Brasil entra na guerra contra a Alemanha, declara guerra à Alemanha. Aí vocês vão perguntar, mas por que raios o Brasil foi se meter nessa guerra? Eu conto, porque o Brasil fez um acordo com os Estados Unidos, que os Estados Unidos iam emprestar uma graninha para o Vargas construir a Companhia Siderúrgica Nacional. Em troca, o Brasil ia entrar na guerra do lado dos Estados Unidos. O Vargas, por conta disso, negociou juros que ele julgou adequados e ficou tudo combinado. Então,
quando Vargas entra na guerra do lado das democracias, começa a haver manifestações contra o seu governo. Por quê, pessoal? Porque aqui há uma clara contradição. O governo do Vargas, ele é claramente, sem dúvida, indubitavelmente, uma ditadura. Seria natural, se ele entrasse na guerra, que ele entrasse do lado da Itália, Alemanha e Japão. Entrasse do lado do eixo, né, do lado dos governos que flertam com o fascismo, se não são. É evidente que o governo Vargas está muito mais próximo de uma ditadura nazi-fascista do que de uma democracia. Mas não, o Vargas, no campo interno, governa uma ditadura. Na política externa, está na guerra ao lado das democracias. E aqui as pessoas vão começar a pôr isso em questão. E aí, Vargas vai segurando, né? Em 44, a Força Expedicionária Brasileira é enviada para a guerra, né? Eles vão efetivamente lutar, se eu não me engano é na Itália que o Brasil luta a maior parte das suas batalhas. E em 45, com o fim da guerra, a pressão sobre o Vargas só aumenta. A pressão ela vem principalmente das camadas chamadas de intelectuais, né? Da UNE, União Nacional dos Estudantes, da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, de grupos ligados a direitos sociais, ligados à lei, ligados a lutas sociais. Em 1945 ainda, nós temos um Manifesto dos Mineiros. O Manifesto dos Mineiros é um manifesto de intelectuais de Minas Gerais, destaco aqui o Carlos Drummond de Andrade, dentre outros, que vão assinar esse manifesto pedindo o fim da ditadura. Assim, diante destas pressões do desgaste de governar uma ditadura há tanto tempo, o Vargas promove a anistia, ou seja, o perdão político. Desta maneira, o Vargas, por exemplo, é solto, o Prestes, por exemplo, é solto. A Olga, pessoal, para quem não sabe o que aconteceu com a Olga, como eu disse, era judia alemã. A Olga foi mandada para a Alemanha, deportada e morreu num campo de concentração. E o Vargas, então, convoca eleições. O Vargas cria uma coligação entre o PSD, que é o Partido Social Democrata, se eu não me engano, e o Partido Trabalhista Brasileiro, que era o partido dele, e eles apoiam, então, o general Eurico Gaspar Dutra como candidato. Outros candidatos, o brigadeiro Eduardo Gomes. O brigadeiro Eduardo Gomes, para quem tem boa memória, sim, é aquele que sobreviveu ao massacre dos 18 do Forte. Olha ele aqui. E para quem está comentando a coincidência, vocês já devem ter ouvido falar de um doce de chocolate chamado brigadeiro, né? Muito popular no Brasil. O brigadeiro, esse doce, ele vem daqui, do nome desse cara aqui, brigadeiro, Eduardo Gomes. Por quê? Porque tinha alguém na família dele, eu não vou me lembrar agora se era a esposa, se era a mãe, que fazia esse doce. E para alavancar, digamos assim, a campanha dele, as pessoas distribuíam os panfletos dele junto com isso, esse docinho, e falavam, olha, o doce do brigadeiro, doce do brigadeiro, doce do brigadeiro. E aí essa iguaria brasileira, né, o brigadeiro é um doce típico do Brasil, fica conhecido então como brigadeiro, que é na verdade o nome de uma patente militar, né? O Eduardo Gomes, ele é da UDN, a UDN é um partido que é chamado de entreguista, que deseja entregar o Brasil ao capital estrangeiro, total oposição a esse nacionalismo estatal que o Vargas promove, e por sua vez o Partido Comunista Brasileiro sairá com o candidato Iedo Fiuza. Não é difícil saber, pessoal, dada a popularidade do Vargas, quem é que ganhou. Inclusive, existe aqui um movimento chamado queremismo. O queremismo é como fica conhecido, é um movimento cujo lema é Queremos Vargas. Eles não querem a saída do Vargas do governo. Eles querem que o Vargas permaneça. Né? Eles querem que o Vargas saia candidato para votarem no Vargas e o Vargas continuar. O Vargas apoia o Dutra, quem é eleito é então o general Eurico Gaspar Dutra, e o Vargas ele sai candidato a senador e ele vence por 7 estados diferentes. Né? Então aqui fica expressa a popularidade do Vargas, apesar da ditadura que ele
que ele governou. O Vargas, ele construiu sua popularidade com base na sua propaganda, com base nas leis trabalhistas, com base nos benefícios aos trabalhadores e com base também, pessoal, numa propaganda muito inteligente. Posso citar aqui o uso que o Vargas fazia dos estádios de futebol. Tá? O Vargas promovia desfiles em São Januário. O estádio do Pacaembu foi construído pelo Vargas, aqui em São Paulo. E o Vargas, pessoal, ocupava esses espaços dos estádios, como se ele estivesse indo até o lugar que era dos trabalhadores. Lá, ele promovia discursos, desfiles, os próprios trabalhadores desfilavam, fora a atuação dos sindicatos pelegos, que tudo isso colaborou para que a classe trabalhadora construísse uma imagem tremendamente positiva do Vargas. Desta maneira, o seu indicado, aquele que ele indica para sua sucessão, é eleito. Temos assim, pessoal, por encerrada as nossas aulas sobre Era Vargas e vamos começar então uma nova fase na democracia brasileira, que muitos historiadores chamam de democracia populista. Então, nos vemos na aula de governo Dutra.